Boa noite, senhora. Boa noite, senhor. É o mês de maio que eu o puxei para mim mesmo semana passada e ouvi piadinha do meu colega aqui de lado. Mas é um orgulho estar no mês das noivas, no mês das mães, porque só quem conviveu com as noivas, com as mães, com as irmãs, com as filhas, com as vizinhas, com as colegas de trabalho, quem conviveu assim, em harmonia, felicidade, prazer, alegria, este é o homem que tem que adentrar ao século XXI, entendendo e ensinando para quem não sabe o que é o respeito, o que é a dignidade, o que é a paz. Este é o mês de maio. Somos como os personagens de Nelson Rodrigues, que vão caminhando sobre nuvens vestidos de noiva, mas plenos de coragem e prontos para a luta. Venha ela de onde vier, dos messias, dos falsos messias, dos mentirosos, dos arrogantes. É com esses que nós queremos brigar. É esses que nós queremos desafiar, porque nós somos do time da compreensão, da tranquilidade. Eu, mais precisamente, Natanael um pouquinho menos, ainda tivemos o prazer de aprender um pouco com aquela geração que se chamou de paz e amor. Quisera tivesse sobrevivido mais coisas daquela geração hippie, que era contra a guerra do Vietnã, que era contra a ditadura e que distribuía poesia nas escadarias do Teatro Municipal. E hoje nós convidamos uma pessoa que é boa de briga, que me faz orgulhoso de vê-la na luta, na defesa de suas ideias e de sua classe. Seja a classe de mulheres, seja da classe das professoras universitárias, esta classe que tem sido tão espezinhada nos últimos tempos. Recebemos hoje a professora Artenira Silva e vamos conversar um bocado de coisa aqui. Professora, seja muito bem-vinda aos Analistas. Muito obrigada, é um prazer atender o convite de vocês. Viu? Entramos no mês de maio, eu já estou bem passado dos 50 e pronto como nubente. Com certeza, né? E assim, pronto pela vida também, né? Sempre pronto. Como observador social, a gente vai observar, né, as transformações, né? E a mudança de comportamento a todo instante. E agora mais acelerado com o celular, né? E graças a Deus que existe a mudança de comportamento. Professor, eu gostaria de começar com uma notícia que a senhora mesmo me passou ainda há pouco, de uma decisão lá do Ministério da Saúde, de descaracterizar a violência obstétrica. Muito se falou que as mulheres em trabalho de parto, principalmente as mais necessitadas, as mais pobres, as menos informadas, as que têm menos acesso aos aparelhos do Estado, sofrem ainda mais. O que é isso que o Ministério da Saúde está negando? O que é a violência obstétrica? Geraldo, a gente vai poder classificar a violência obstétrica como uma forma muito cruel de violência de gênero, porque ela acontece, né, em um momento de fragilidade da mulher. Ela está ali para dar à luz a um filho, né, independentemente dela ser primípara, ou seja, dela estar tendo seu primeiro filho, ou dela ser uma mãe já com outros filhos. O momento do parto é um momento de ansiedade, é um momento de expectativa, é um momento de medo do bebê não nascer bem, de medo de ocorrer alguma coisa com você durante aquele período que você está ali, completamente submissa a profissionais de saúde. Então, é muito difícil que uma mulher nessas condições ela possa perceber com clareza as violências que ela sofre e mesmo percebendo ela se sujeita a essas violências, porque naquele momento o profissional pode inclusive dizer: se você não se sujeitar,
procure outro médico, ou aguarde o próximo plantonista, ou eu não vou estar na sala de parto com você. Então, normalmente, ela se vê muito acuada dentro desse contexto. Negar, né, e me causou surpresa o despacho do Ministério da Saúde, porque a gente nega fenômenos que são dúbios, né? A gente não sabe se aquilo efetivamente está acontecendo ou não. Mas violência obstétrica é um fenômeno muito concreto, muito já bem estudado, tanto pela área da saúde coletiva, da obstetrícia e do direito. Então é um fenômeno existente no mundo, caracterizado no Brasil e muito grave, né? Com projetos de lei, inclusive, para criminalização da violência obstétrica. Então, negar algo que efetivamente existe, me parece, né, no mínimo, causador de surpresa. A senhora poderia dar alguns exemplos práticos, assim, para os nossos amigos que nos assistem, professora, de um exemplo mais corriqueiro de violência obstétrica? Olha, um que a gente deixa passar desapercebido com clareza é o trato desumanizado com a parturiente. Tá? Então, se naquele momento ela está ali gritando de dor, e é clássico você ouvir isso até em piadas, né? E eu costumo dizer que piadas precisam selecionar o seu objeto. A gente brinca com determinadas coisas, com outras não, porque se a piada, entre aspas, ofender alguém, não é piada mais, né? Já é ofensa e aí a gente está lidando com outra categoria. Mas, por exemplo, se ela chega e está ali gritando de dor, chorando de dor, e alguém diz para ela, né, na hora de fazer não doeu, tá? Isso é gravíssimo, isso é de uma violência psicológica atroz, né? Ou de você dizer assim, olha, se você não calar a boca e parar de gritar, eu não venho aqui ver, tá? É uma ameaça muito grave, também violência psicológica, ou violência moral, inclusive, quando você descaracteriza essa mulher. Mas existem atos que são comuns, né, a nível hospitalar, por exemplo, de alguém vir colocar um soro na gestante e não dizer exatamente o que aquele soro contém. Se ele estiver contendo uma substância que chama ocitocina, ela vai não só acelerar o trabalho de parto, como ela vai aumentar o nível de contrações e aumenta a dor que ela está sentindo. E aí a gente sabe, né, do ponto de vista do direito do paciente, ele precisa saber tudo que está sendo ministrado ali. Porque o ato médico, ele é dos profissionais de saúde, mas o corpo é da paciente, ela precisa autorizar. Ela precisa entender o que está acontecendo e autorizar aquela intervenção sobre o corpo dela, né? A epísio, que é um corte que se faz no parto normal, nas situações em que é necessário aumentar o canal de passagem do bebê. A Organização Mundial de Saúde deixa muito claro que a epísio, além de estar em desuso, ela pode causar mais danos do que benefício e deve ser utilizada com o máximo de critério técnico. E a gente tem uma incidência altíssima de epísios, né, em partos normais no Brasil. E isso pode gerar uma série de sequelas gravíssimas, inclusive de haver a necessidade dessa pessoa fazer uso da bolsa de colostomia depois. Ou dela ter, né, a sua vagina dilacerada do ponto de vista estético e disso comprometer, por exemplo, o prazer sexual dela depois. É um outro exemplo para você. Então, Geraldo, são inúmeras as possibilidades. A manobra de Kressler, por exemplo, que é uma manobra que você empurra, né, o bebê para facilitar efetivamente a descida dele. É uma manobra também em desuso e é uma manobra muito caracterizada tecnicamente no sentido de que eu tenho um procedimento. E quando a parturiente, em alguns dos artigos e processos que nós estudamos, ela relata que o profissional de saúde subiu em cima dela, né, e empurrou sentado, bem, isso não está descrito em técnica nenhuma. Tá? E por aí vai. Então, nós temos situações objetivas de contextos de sequela. Como eu sou docente de um programa de direito, ao invés de investigar e avaliar prontuários, né, que pacientes possam trazer como objeto de pesquisa, nós avaliamos decisões, sentenças, acórdãos de juízes. É isso que eu ia perguntar, doutor. Existem muitos processos que está processando por conta de uma violência obstétrica? É interessante porque o termo violência obstétrica é pouquíssimo usado até pelas mulheres que entram com o processo. O que, na verdade, não significa que elas não conhecem o termo, mas significa que os operadores do direito, o defensor público ou o advogado, provavelmente não conhecem o termo. Então, normalmente, esses processos são fáceis de identificar quando a gente os busca pelo termo erro médico.
e não pelo termo violência obstétrica. Entendi. Doutora, aí durante um tempo estava se estimulando os partos normais, seria mais benéfico para a saúde depois do que a cesariana, né? O que de fato hoje em dia, como é que está assim, qual é a melhor relação mais segura, mesmo para a mulher ali ter um ambiente ali seguro de ter um neném? Tanto a nível nacional, né, o nosso Ministério da Saúde, quanto a nível internacional, a gente vai, do ponto de vista teórico, científico, sempre, né, estimular o parto humanizado normal. Então, para eu poder efetivamente definir que há uma necessidade cesárea, eu também tenho critérios técnicos para cumprir. O que acontece a nível de Brasil é que, por exemplo, mulheres de classe média que têm acesso a um plano de saúde e que não estão subordinadas ao SUS, acabam tendo medo do parto normal e optam pela cesárea fora do critério técnico. Isso acaba sendo também possivelmente conveniente para o profissional que vai realizar aquele parto. Então, do ponto de vista científico, lógico que a gente vai continuar estimulando e não é à toa, quando eu digo do ponto de vista científico, os dados mostram que é mais benéfico para a mulher e menos arriscado para o bebê o parto normal humanizado. Agora, o parto normal humanizado pressupõe mais tempo, mais trabalho do que uma cesárea agendada. Pode levar horas um parto normal, né? Com uma equipe mobilizada. Sem dúvida. É sempre dinheiro, né, doutora? Sem dúvida. Tem uma profissional, uma obstetra em Brasília, e eu acompanhei o trabalho dela por um tempo, muito interessante, porque ela faz parto humanizado e ela faz parto em casa. E aí ela já leva a banheira, que na verdade é uma micropiscina, com água, né, em temperatura ambiente morna, e ela fica ali, né, com aquela parturiente até ela realizar o final do parto. Então, o momento em que a obstetra coloca a paciente no colo, no sentido de estar fazendo um carinho, estar estimulando a participação do pai e a paciência que ela tem para, de fato, chegar àquele resultado, né, e obedecendo todo um critério de humanização e um critério obstétrico técnico. Mas outro dia, doutora, não sei se eu estou errado, mas me parece que os médicos, não sei se era numa das organizações médicas, se foi o conselho, alguém estava querendo proibir o parto em casa, proibir que os colegas, que os médicos que aceitam fazer em casa, querendo proibir, como se estivessem cometendo um crime. É uma questão interessante, Geraldo, porque quando a gente é pesquisador, a gente realmente vai se ater muito aos dados científicos. E se você observar, e eu vou fazer uma comparação com uma outra área, querer proibir algo ou querer liberar algo que é científico pelo achismo ou preconceito que se tem, qualquer um pode. É a mesma coisa de defender a cura gay, né? A cura gay nada mais é do que o exercício do charlatanismo. Tá? O Conselho Federal de Psicologia já definiu muito claramente que é vedado ao psicólogo tratar o que não é tratável, o que é absolutamente normal. Então, a partir do momento em que uma categoria de profissionais quer proibir que outra categoria tenha determinada atitude, tá? Ela precisa demonstrar cientificamente por que está defendendo aquele ponto. Né? E os médicos, os obstetras que trabalham com parto humanizado, e aí se você fez todo o pré-natal desta mulher e você entende, está acompanhando com todos os exames que ela pode ter o parto em casa, tá? Ele está respaldado. O problema é ele pegar uma mulher que vai parir e ele não teve contato nenhum prévio, ele não acompanhou o pré-natal dessa mulher. Sim. Aí ele pode ser surpreendido. Né? Ele pode ser surpreendido com a posição desse bebê, ele pode ser surpreendido com um cordão umbilical enrolado no pescoço desse bebê, ele pode ser surpreendido de diversas formas. Então, se a gente obedece critérios técnicos, né, não vejo por que não. Eu acho até que era mais importante, Natanael, eles proibirem das mulheres parir em corredor de maternidade por falta de atendimento. Sem dúvida. Doutora, peço licença para a gente fazer aqui uma paradinha, a gente volta já e continua a nossa conversa. Continuamos aqui, a gente não para aqui, gente, aqui no... Vamos arrematar, então, essa questão para a gente partir para outra? Você queria perguntar alguma coisa ainda sobre isso, Natanael? Não, justamente eu estava até tocando aqui no intervalo, que é a influência do mercado em cima, né? Porque às vezes o médico estimula, não, melhor é cesariana, o parto normal dá muito trabalho, arriscado,
Porque tem um interesse farmacêutico ali por trás, um interesse de mercado ali, que é bem mais caro uma cesariana, que já cobra do plano de saúde, enfim. E acaba esquecendo a essência, né? E para o médico ele resolve rapidinho e vai fazer outro, né? Doutor, dá de fazer umas 10 cesarianas enquanto uma tá se preparando para o parto normal, né? A depender do parto normal. Se uma bailarina, talvez não, mas... Pode demorar, né? Mas pode demorar horas, com certeza. Enfim, então, esse assunto foi porque nos chamou a atenção da notícia que a senhora tinha acabado de receber, mas, doutora, a gente até lhe convidou para vir aqui por conta de dados que vêm saindo cada vez mais e a gente que trabalha jornalismo e está sempre visualizando o jornalismo em todos os cantos do país, em todos os cantos do estado, tanto aqui no Renascença, no Calhau, ali na península da Ponta da Areia dos Ricos, né, Natanael? Como lá no interior de São João Batista, todos os dias, doutor, agora é aparecendo mulher que foi morta pelo companheiro, pelo ex-companheiro, pelo namoradinho de 18 anos. O que está acontecendo, doutora? A violência está aumentando ou é a consciência da denúncia ou a ação da polícia e da justiça de maneira geral que está melhorando? Eu diria que é uma convergência de fatores, Geraldo. De fato, a gente tem dado mais visibilidade para o assunto, mas dizer que a visibilidade está fazendo o feminicídio aumentar, não sei se essa é uma possibilidade do ponto de vista científico. O que a gente pode dizer é que em 2019, a gente já tem dados do país inteiro, que o número de feminicídios nesses primeiros 3 meses noticiados aumentou. Em São Paulo foi 14% a mais o primeiro trimestre, doutora, que eu vi ainda há pouco. E observe que assim, o que está acontecendo? Os homens estão mais agressivos, então, ou eles têm mais sentimento de controle e posse, ou eles, neste nosso momento histórico, estão mais empoderados em relação a mulher é meu objeto? Ou estão perdendo o controle e estão desesperados? É porque, na verdade, o controle eles nunca tiveram, né? Não é possível você ter controle sobre o pensamento e o sentimento de uma outra pessoa. Quando se questiona isso em nível de ciúme, por exemplo, para dar um exemplo que é comum para todo mundo, eu digo sempre assim, mas como é que você vai querer controlar a possibilidade dele lhe trair? O que é traição? É ele efetivamente ou ela efetivamente estar com outra pessoa ou como ela se sente em relação a outra pessoa. Porque se eu estiver num relacionamento com você e disser para você, olha, Geraldo, em função do nosso pacto de lealdade, eu não estou lhe traindo, mas eu conheci o Natanael e estou interessada por ele, e aí desde que eu o conheci, eu não paro de pensar nele quando eu estou contigo. Isso é traição? Traição, ela é só presencial ou ela pode ser virtual? Sexo por internet conta ou não conta? Então, observe que há uma relativização muito grande de controle e posse, tá? Mas é fato que nós ainda temos, homens e mulheres, uma educação sexista, onde a gente ainda ensina, a gente ainda, em várias possibilidades de comunicação, Geraldo, diretas ou indiretas, conscientes ou inconscientes, a gente ainda sinaliza que mulher, criança e adolescente são objetos dentro do ambiente doméstico, né? É meu filho, eu educo como eu quiser, independentemente do ECA, tá? É minha mulher, como eu ouvi numa das observações de audiências nas varas de violência doméstica no estado do Maranhão e fora do estado do Maranhão, um senhor de 70 anos perguntar para o juiz, né? Doutor, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu bati foi na minha mulher, não foi na sua. Então aquele sujeito estava dizendo claramente que ele não estava entendendo que bater na mulher não era algo passível, ou é algo passível de ser reconhecido como crime. Tá? Então, observe que a questão é bem complexa. O que eu acho é que, atualmente, no radicalismo que se vive e no momento histórico e político que nós vivenciamos, todas essas atitudes mais radicais de intolerância estão aflorando, porque você tem legitimidade no discurso social. Doutora, acima de tudo, é uma questão de comportamento, né? A gente observa o Brasil na época da ditadura militar, Geraldo, né? Que era opressão, tortura, violências terríveis contra a mulher, né? E esse discurso, a partir do momento que a esquerda ali, o Fernando Henrique entrou ali no poder, ele começou mais a humanizar a questão, assim, começaram a ter avanços. Né, e combinou assim com um ponto alto aí, que foi o governo de esquerda, que praticamente assim tratou a coisa como séria,
Porque até então não via declarações como essa absurda, ministra da Educação atacando, né, comunistas, defensores de esquerda, teóricos. Então, assim, a gente vê a violência a cada dia. Mas dentro desse aspecto, doutora, assim, onde que a senhora acha ali que o Brasil falhou, que está tendo esse retrocesso de pensamento? Porque a gente vinha construindo uma nação mais harmônica, né, mais respeitada, com respeito entre si as diversidades. A gente vinha numa crescente disso e esse ódio aflorou das bases a tal ponto de colocar um presidente com esse direcionamento claro e explícito. Uma questão interessante, porque quando tu colocas assim, em que momento a gente falhou, eu acho que a gente vem falhando, né? Começo de conversa, nós estamos em 2019, a Lei Maria da Penha é de 2006. E a Lei Maria da Penha não foi elaborada a partir de uma conscientização de que a violência doméstica contra a mulher era um fenômeno grave. Não, ela veio de um puxão de orelha da Corte Interamericana, de dizer, olha, o Brasil é signatário, né, de várias convenções de proteção à mulher. Então entendam, né? Vocês estão sendo negligentes e omissos em relação à violência doméstica, no caso Maria da Penha Fernandes. Então nós estamos recomendando, dentre outras coisas, que vocês criem uma legislação específica e mais séria para enfrentar esse fenômeno. E dentre as outras coisas, além de criar a legislação, que vocês qualifiquem todo o sistema de justiça e de proteção para passar a visualizar esse fenômeno com a complexidade e especificidade que é peculiar a este fenômeno. O Brasil criou a Lei Maria da Penha em 2006 e em 2019, quando nós estudamos, e aí eu digo nós, Universidade Federal do Maranhão, mas existe nós, Universidade Estadual do Maranhão, nós, todas as instituições acadêmicas do país, quando a gente passa para estudar a efetividade da Lei Maria da Penha, o que de fato está acontecendo, e para a gente responder essa pergunta a gente vem, né, gerando outras perguntas. Quais são os tipos de crime que as varas especializadas estão punindo? Estão punindo injúria, calúnia e difamação, ou só estão punindo ameaça e lesão corporal? Como é que estão sendo tratados os crimes de feminicídios nos júris? Esses crimes estão sendo julgados e sentenciados? Vamos para os dados do CNJ e verificar qual o número de feminicídios que ocorre no ano, qual o número de sentenças que ocorre naquele mesmo ano. E vamos estudar isso num lapso temporal de 10 anos para avaliar se a gente de fato está sentenciando os crimes de feminicídio. Qual é o percentual, qual o número de ações penais privadas nas varas de violência doméstica, para entender se esse fenômeno está chegando ao juízo, o fenômeno da violência psicológica ou moral, ou se só chega ao juízo a lesão corporal. Então a gente tem uma série de perguntas para fazer, e quando a gente vai responder a essas perguntas, a gente avalia que a gente ainda está longe de entender o fenômeno, a gente ainda está longe de fato combater este fenômeno. E aí eu estou falando de um aspecto da situação, né? O combate ao fenômeno. Mas a Lei Maria da Penha, ela também traz algumas diretrizes para algo mais amplo, por um atendimento integral desta mulher, encaminhando ela para serviços especializados, e para o atendimento do homem. Porque a gente não está tratando aqui, né, a violência doméstica, ela não é suscitada por um sintoma ou por uma psicopatologia. Ela é suscitada por um traço normal, machismo, né, introjetado, que é quando eu entendo que eu tenho controle e posse sobre esta pessoa, né, porque o exercício de controle e posse não é só do homem, pode eventualmente ser da mulher. Mas como a gente está tratando de Lei Maria da Penha, o mais frequente de fato é contra a mulher. Então, a partir do momento em que eu não tenho uma rede de proteção ou um sistema de justiça que consiga me mostrar em dados que esse fenômeno está sendo compreendido, está sendo combatido, está sendo devidamente prevenido, eu não consigo avançar. Porque a Lei Maria da Penha traz claramente a reeducação de homens ou grupos reflexivos para homens como sendo um dos pilares básicos para o combate da violência de gênero. Tá? E você não observa situações onde o Estado efetivamente tenha se empoderado desta máxima e oferecido serviços que dê conta dessas masculinidades.
Tá? Eu tenho um detalhe, Natanael, que eu queria até conversar com a doutora desde semana passada. Por exemplo, a gente pegando 2 casos. Um do Rio de Janeiro, que é daquela senhora que conheceu o rapaz por rede social, um sujeito normal que de repente se transformou, um cara jovem, bonito, estudante, quase matou a mulher e parece que nem ele sabe, nem ela sabe. Aquele sujeito lá de Curitiba que matou a mulher dentro do elevador, espancou e jogou da varanda. Pessoas esclarecidas que com certeza estão assistindo TV, vendo os jornais e vendo todos os dias que o cara não escapa, doutora. O cara que bate, que mata a mulher, ele vai em cana. O que está acontecendo com isso? Olha que interessante. Aí a gente já vai entrar num terreno psicológico bem denso, que é o fato de eu ter conhecimento sobre um determinado fenômeno não impede que eu me sinta diante desse fenômeno da forma que eu aprendi pelas minhas experiências. Mas ele está vendo os caras irem em cana. Está vendo, mas na hora que ele se relaciona com uma mulher que ele se sente rejeitado e que ele não consegue lidar com essa rejeição, ele reage no piloto automático dele. Qual é esse gatilho, doutor? Igual aquele do juiz, né? Baseado nos dados que a senhora tem, a senhora estuda. Qual é esse gatilho comum, assim, que a pessoa ultrapassa o limite da racionalidade? Eu te diria que o principal gatilho é quando o sujeito se sente rejeitado. Aí qualquer homem que se sinta rejeitado vai reagir violentamente? Não, especificamente uma categoria de homens, que é inseguro, o homem inseguro e o homem com uma autoestima baixa. Tá? Porque se ele não tiver uma autoestima baixa e não for inseguro, ele não vai ficar persecutório em relação à traição ou à rejeição. Porque ele vai ter a clareza de que se ela o trair ou se ela o rejeitar, ele troca de parceira. Não me merece, ponto. Tá? Mas se eu tenho que ficar controlando essa pessoa para eu evitar que isso aconteça, eu estou efetivamente apresentando 2 grandes erros de cálculo. Eu quero mudar uma pessoa e eu quero controlar o que essa pessoa pensa e sente, o que não é possível. Então, o que efetivamente aciona e está em quase 100% das bases de feminicídio é eu não conseguir lidar com a rejeição. É eu não conseguir lidar com o fato de que ela não me quer mais ou que ela quer outra pessoa ou que ela não quer voltar. Tá? Eu sou o homem, eu preciso dar a palavra final. Então, isso está ali dentro dele e foi enraizado a partir da educação que ele teve. Por que os grupos reflexivos e os grupos de reeducação de masculinidades são interessantes? Porque eu vou fazer esse sujeito refletir sobre o que está na base desse conceito, né? Mulher é minha mulher, é meu homem, é meu, é minha, isso procede, até o uso desse vocabulário não reafirma em mim esse conceito de objeto, e uma série de questionamentos e de reflexões que a gente vai suscitar nessas pessoas para que eles possam reavaliar os seus comportamentos. Até eu acho que isso chega até no próprio conceito de casamento, né, doutora? Porque vem da herança da tradição católica, daquela coisa do compromisso mútuo ali, de você entregar a sua vida de uma outra pessoa, e qualquer pensamento fora desse circuito ali alimenta justamente esse sentimento de posse, né? Porque eu acho que isso também, né, Geraldo, é uma coisa que precisa ser discutida, essa coisa do comportamento. Me assusta muito essa onda conservadora, porque remete a passados que os conceitos, os valores eram diferentes do que é hoje. Não na sua essência, mas principalmente no que tange ao comportamento social. Hoje em dia, né, o contato de homens com outras mulheres é praticamente diuturno, né? E isso ali, em pessoas inseguras, se desperta ali aquele ciúme, aquela coisa, aquela posse ali que vai um pouco minando ali. É uma situação difícil, que todos nós temos as nossas inseguranças, né, sem doutora? Dúvida. Você apesar de ser alto, forte, bonito, né? Todos nós temos as nossas inseguranças. Sim, e se a gente for esbarrar nelas com violência, doutora, eu acho que esse mundo estava quebrado. E, meu senhor, lembra quando o senhor ouvia aqueles discos maravilhosos do Calbi cantando "Ninguém é de ninguém, na vida tudo passa"? Sim. Tem que ouvir mais isso e parar com redução do código, Natanael, que é isso que estão... Os caras acham que fazendo a redução do código você resolve os problemas. Nem na arte não funcionou. Vamos fazer mais uma paradinha e voltamos comentando mais essas e outras. Voltamos aqui no nosso programa Os Analistas. Hoje Só recebemos... complementando, Geraldo, o final da sua frase, né, que eles estão querendo formar pessoas
com menor intelecto, para você diminuir... Redução do código, exatamente. Você diminui verba de educação, você minimiza declarações, você ataca, né, ciências, né? Então, assim, você quer formar uma nação de soldados ali teleguiados, né? A lá Olavo de Carvalho, seu manual de filosofia de matar urso lá nos Estados Unidos. Né? Pseudo-filosofia. Meu amigo Paulo Stocker, o cartunista lá de São Paulo, até publicou hoje uma reportagem de 2014, naquele auge do Estado Islâmico lá na Líbia, que eles proibiram aula de filosofia e de história, Sociologia? Me parece. O Estado Islâmico. Veja, vamos deixar isso no ar. Então, hoje nós recebemos a doutora Artenira Silva, que o nosso programa é de política. Nós estamos acostumados aqui, doutora, a receber deputado e senador e etc. Mas a gente sempre tenta mostrar para os nossos amigos telespectadores que política, primeiro, não é sujo. Política não é suja. A política é linda. E que a política, ela está entremeada nos nossos cabelos, na nossa pele, e que a gente discutir a condição da mulher, da criança, do adolescente, do idoso, é uma questão política, meu senhor e minha senhora. Se a gente começar a pensar nisso aí, a gente começa a resolver os nossos problemas. Então, vamos continuar na política voltada para as condições da mulher, mais precisamente hoje com a sua presença aqui, doutora Artenira. A senhora falava aqui no intervalo de uma pesquisa que vocês vêm desenvolvendo no interior do Maranhão, e a mentalidade das meninas ali, já ainda bem jovem, já está vislumbrando um novo futuro? Sem dúvida. Na verdade, é uma pesquisa internacional. Foi uma pesquisa que ela foi realizada simultaneamente em 51 países, dentre eles o Brasil. Sim. E como nós queríamos entender como é que meninas na faixa etária entre 6 e 14 anos percebem os seus direitos ou a violação dos seus direitos, a gente efetivamente precisava ter uma pluralidade de vozes para entender como a menina brasileira pensa. Num primeiro momento, os pesquisadores recortaram o país em 5 regiões e sortearam um estado por região para coleta de dados para ser representativo daquela região. O Maranhão foi representativo do Nordeste, eu conduzi a pesquisa de campo, que foi uma pesquisa da Plan Internacional, no Maranhão. Então, nós entrevistamos meninas na capital, em 5 municípios do interior, em escolas públicas e privadas e escolas quilombolas, para que a gente desse maior voz para uma pluralidade de meninas. Então, um dos pontos que me chamou a atenção, Geraldo, foi que há 50 anos atrás, você poderia ouvir de uma menina de 6 anos, de 6 a 14 anos, de que o sonho dela era casar e ter filhos. Casar vestido de noiva. E aí, no momento em que ela me diz, na pesquisa, que o maior sonho dela é ser doutora, e que o que ela tem que fazer para alcançar esse sonho é estudar muito, mas que casar e ter filhos pode atrapalhar, ela está me dizendo que a experiência que ela tem com o casamento, observando dos pais ou dos outros adultos com quem ela convive, é de aprisionamento. É que o fato de você casar e ter filhos pode determinar a possibilidade de você não ter uma carreira, tá? Então, como elas percebendo isso, e o campo foi realizado em 2014, entre 6 e 14 anos, muito possivelmente elas começam a se comportar de uma maneira diferente das meninas de 50 anos atrás, que não percebiam que poderiam ser felizes não casando e não tendo filhos. E que casar e ter filhos é uma possibilidade de ser feliz, tanto para homem quanto para mulher, mas não é a única possibilidade. Então, poder abrir o leque de possibilidades dessas meninas é que é interessante, e foi interessante observar que elas já estão tendo outra visão. Mas, doutora, veja só, eu tenho outros trabalhos paralelos, onde eu ando muito pelo interior do estado do Maranhão, e a gravidez na adolescência é uma coisa que sempre me incomodou muito, porque realmente atrapalha o futuro das meninas. E dos meninos também, porque alguns são responsáveis e vão lá ajudar a criar. E eu vejo com frequência meninas de 12, 13 anos lá com um menino no colo e um no bucho. Eu digo, minha filha, você tem quantos anos? 14. Será que agora, depois, e a gente não precisa voltar a 50 anos, é agora, lá em você aí de São Benedito do Rio Preto, que lembra de mim andando por aí, aí os seus vizinhos têm isso, doutora. É uma luz que essa pesquisa mostra de que isso pode melhorar? Olha, a gente tem uma questão interessante. Você está falando que você observa no cotidiano.
né? Os vizinhos observam, você observa no seu cotidiano. Leigo. Observe que as nossas pesquisadas, os nossos sujeitos de pesquisa eram meninas em situação escolar. Muito provavelmente, essas meninas que você observa nem estão na escola, elas já perderam esse direito, tá? Então, e também não sei se o fato delas terem engravidado com 13, 14, 15 anos, se elas não nutrem o mesmo sonho da menina que está na escola, tá? Isso. Mas é fato que, do ponto de vista fático, a gravidez adolescente continua sendo um fenômeno crescente. Crescente, né, doutora? Crescente. E isso é muito delicado e muito perigoso. E não esqueça que o nosso estado é um dos campeões de casamento infantis. Tá? E para uma menina menor de 14 casar civilmente, ela tem a conivência dos pais e do magistrado. Alguém tem que realizar o casamento e alguém tem que autorizar esse casamento. Então, essa escolha não é dela. E o Estatuto da Criança e Adolescente a percebe como um sujeito em desenvolvimento, logo relativamente capaz, dependendo da sua idade, mas não 100% capaz de fazer esta escolha. E aí, como é que a gente fica? É uma sinuca de bico, né, Luciano? E casos assim, né, que a gente vê assim, meninas mais velhas até, que tem já um porte físico já de mulher adulta, né, e acaba ali se achando como adulta também, já embarca estimulado pelas redes sociais, pela televisão, que é a sexualização, né, muito cedo. E quando o Natanael fala meninas mais velhas, eu nem acho que são, se elas tiverem 12, 13 anos, muitas meninas com 13, 14, até 12 já têm um porte físico de mulher adulta, tá? E aí o que a gente ouve nas escolas? E aí a gente não está ouvindo há 50 anos atrás, a gente ouve hoje, em 2019. Tá? E não ouve em escolas públicas só não, a gente ouve em escolas particulares, né? De coordenadores e gerentes pedagógicos estarem dizendo para as meninas, olha, não use roupa colada, ou não venha com tal ou tal roupa, ou compre um uniforme de educação física maior, porque o seu corpo está chamando a atenção dos meninos na aula de educação física. E aí, tá? doutor? E aí, assim, um momentinho, está chamando a atenção dos meninos, a ponto dos meninos não fazerem a aula, ou deles serem ofensivos com as meninas, está na hora de fazer reflexão dentro da aula de educação física e não de proibir roupa A ou B, mas delas entenderem que elas podem ir com seu uniforme no tamanho correto e eles precisam respeitá-las independentemente da roupa que elas estão usando. Trabalhar o código e não reduzir o código. Exato! Eita, eu adorei essa, Geraldo, eu vou usar agora. Não, mas eu sempre, porque eu sou estudo um pouco de estética, eu sempre me lembro de uma certa poesia, de uma certa música popular que se pratica hoje em dia, cuja redução do código é mínima. Eu te amo, queridinha, mas você me chifrou. É o que se escuta aí nessa... Natanael, eu acho que não gosta muito, né? Ainda bem, pelo menos isso. Mas, doutora... Eu acho que tem esse tipo de música, com todo respeito a quem gosta, mas acaba causando um desserviço cultural. Eu acho que a gente devia voltar para aquelas gravações do Calbi da década de 60. Ninguém é de ninguém. Olha, essa também é outro exemplo que agora eu não vou esquecer, Geraldo, vou começar a utilizar. Doutora, eu gostaria muito que arranjasse um tempinho nas suas muitas atividades e viesse aqui de novo para a gente continuar essa discussão, né, Natanael? Porque nós não falamos aqui quase nada do que nós devemos falar com frequência. Mas a senhora não vai embora sem brincar aqui com a gente, que aqui a gente também brinca um pouco, não é? Vamos brincar de bloqueio ou compartilha? É isso. Eu sempre digo, diabo é isso aqui, doutora. Que loucura é essa que agora... brincadeirinha das redes sociais. Eu vou lhe mostrar aqui umas pessoas e a senhora vai dizer se bloqueia ou compartilha. Quer ver? Bota a primeira aí. Tá, a ministra, a grande ministra, lá tem umas 15 ministérios, tudo misturado para ela tomar conta. Damares Alves, a senhora bloqueia ou compartilha? Sem necessidade de explicação, bloqueio. Não, explica só um pouquinho rapidinho. Doutor. Veja, porque ela é uma pessoa que está sempre defendendo teses completamente antagônicas aos ministérios ou às inúmeras atribuições do ministério que ela representa. Tá? Então, no momento em que ela vai trazer, por exemplo, argumentos que são religiosos para avaliar a saúde pública, ou para avaliar, porque violência é saúde pública, né? A questão do aborto é saúde pública.
ela está trazendo, como você mesmo diz, um código A para avaliar um fenômeno, né, B. Então, assim, difícil o diálogo e a compreensão do que ela efetivamente defende. É só muito cipó de goiabeira ali, viu, Natanael? Eu acho meio lisérgica ela, né, Geraldo? Tudo bem. Vamos ver, tem outro nome, segundo nome. Tá aí, ó, a secretária da Mulher aqui de São Luís, que já foi Ana do Gás, hoje é Ana Mendonça. Olha, eu acho que a gente deveria efetivamente compartilhar. Por quê? Porque ela está capitaneando uma secretaria que não existe em vários estados. Secretaria Estadual da Mulher, e aí eu faço um contraponto com São Paulo, porque as minhas pesquisas também são muito desenvolvidas na cidade de São Paulo. Então, quando eu estou com os pesquisadores, eles dizem, olha, a gente não tem uma Secretaria Estadual da Mulher. Então, o fato de haver a Secretaria Estadual da Mulher e dela ser capitaneada por mulheres que estejam comprometidas com a causa e o combate da violência no Estado, necessariamente deve ser compartilhado. E essa secretaria, no governo Flávio Dino, ela tem uma história muito interessante, né? A secretária passada, Terezinha Fernandes, eu não posso deixar de referenciá-la, ela foi um ícone dentro dessa secretaria, né? Com os trabalhos que ela desenvolveu, com os avanços efetivos que ela trouxe, inclusive possibilitando que as universidades locais, irmãs e públicas, a estadual e a federal, se unissem à Secretaria da Mulher para discutir as questões de como resolver ou dar mais efetividade à aplicação da Lei Maria da Penha no Estado, com todas as instituições do sistema de justiça. Então, acho que a secretária Ana deve ser compartilhada para dar prosseguimento e visibilizar o que a gestora anterior já sedimentou. E ainda teve a primeira, né, que foi a que é companheira nossa da época de UFMA, Aulinda, não, Aulinda era... Laurinda. Exatamente. Laurinda, nossa colega de movimento estudantil lá, que o Flávio Dino ia falar na turma, lembra, Natanael? Lembro. Tá bom. Terceiro nome. Tá aí, ó, e a Raquel Dodge, doutora, a senhora compartilha ou bloqueia? Eu compartilharia, porque, de novo, é muito fácil criticar quem está exercendo o poder e não é fácil exercer o poder. Então, do mesmo jeito que ela vai ter atitudes, ou já teve atitudes demonstrando a força que essa instituição deve ter no nosso país e a independência funcional importante que o Ministério Público deve ter, eu acho que ela pode também já ter tido algumas ações e atitudes controversas, mas isso vai acontecer sempre. Então, eu acho que ela é uma mulher brilhante representando o Ministério Público Nacional e que, além de mulher, ela demonstra força e firmeza de posicionamentos e defesa institucional. Então, eu compartilharia mesmo. Muito bem, eu só quero acrescentar que eu acho que a Raquel Dodge, meu senhor e minha senhora, que é a Procuradora-Geral da República, ela é uma pessoa conservadora, mas como eu e Natanael já discutimos muitas vezes aqui, ser conservador não é ser ruim ou estar errado nem nada disso. São as posições dela pelas quais eu tenho um imenso respeito. Eu também compartilho a Raquel Dodge. Você compartilha, Natanael? Compartilha. Ela pegou, né, um pepino depois daquela euforia, aquela catarse coletiva todinha ali. Essa. Danta Dallagnol, né? Qual é o nome daquela? Janaína Pascoal, deputada agora. Então, assim, e ela, né? Com serenidade ali, ela conduziu... Ela está indo bem, também estou achando, concordo com a doutora. Vamos ver, tem mais um nome para encerrar. Tá aí, doutora, tá aí a cantora Anitta, a senhora bloqueia ou compartilha? Também compartilharia, né? Por quê? Porque eu acho que a gente precisa entender o conceito de sororidade, né? Eu não posso só elogiar mulheres que fazem o que eu faço, que pensam exatamente como eu penso, mas mulheres que têm um destaque na sua área. Ela é uma liderança, ela é um ícone mulher brasileira, ela forma opiniões, né? E estudando até ultimamente, eu tenho me voltado para essa questão também das letras de músicas. Se você avaliar, ela tem alguns funks muito interessantes de cunho de empoderamento feminista, onde ela se coloca enquanto uma mulher que decide onde ela está, decide com quem ela quer estar, decide terminar, decide continuar, decide estar com um ou com vários, uma mulher que toma decisões para si. Então, eu acho que é muito interessante o compartilhamento, sim. Muito bem. Tu compartilha a Anitta, Natanael? Claro, acho que, acima de tudo, conseguiu vencer, né, sozinha, né? Não precisou de... Lembro daquele caso, eu também gosto de acompanhar a música da Kelly Key, né, que era o latino, tem um claro caso de dominação até cultural, né, da obra, né?
E de fato, a Kelly Key, né, não conseguiu depois ter o mesmo êxito lá, enfim, lá. Mas a Anitta, ela veio de baixo, ela cresceu, né, ela conquistou seu espaço ali. E assim, com verdade, ela é uma artista verdadeira. Certo. Eu acho que isso é mais importante, o artista, né, demonstrar ser verdadeiro. Só tem que mostrar o que ela é. Então, assim, conquista hoje mais dia que o celular traz isso, né, Geraldo? A espontaneidade. O celular sabe quem você é de fato. Não precisa mais estar escondendo. Antigamente, aquele sonho que a televisão escondia a pessoa, estava lá, né? E por trás que ela estava embriagada, quebrando o camarim. Hoje em dia não, está no celular, todo mundo está vendo. Quebrou o camarim, está na rede, caiu na rede. Então... Doutora, prazer enorme e meus respeitos pelo seu trabalho e pelas suas declarações. Há muito tempo que eu queria lhe trazer aqui. Muito obrigado. E estou aberta a novos convites, Geraldo, para que a gente consiga discutir esses pontos. São muitos, são polêmicos, são importantes. E o ataque à academia, o ataque às pesquisas, né? E a gente está vivendo esse momento histórico, o ataque às instituições de ensino, que você iniciou o programa falando disso e pontuou muito bem, muito cirurgicamente, é mais fácil desqualificar as pesquisas que estão sendo realizadas, os dados que estão sendo apresentados, a produção científica e intelectual, do que, de fato, avaliar e se autoavaliar e fazer o minha culpa no que as pesquisas estão mostrando. Então, não é fácil ser pesquisador nesse país, não é fácil ser pesquisadora, é mais difícil ainda, e é mais difícil ainda ser pesquisadora na área que eu sou, que é direitos humanos. É isso aí. Eu quero, antes de encerrar o programa, parabenizar aqui o presidente do Moto, foi lá e arrancou 2-0 em cima do time de Roraima. E só quero me ajeitar um pouquinho, porque vocês viram o que o Fluminense fez com o Grêmio ontem, né? Aê, Juninho, 5-4. Pode falar. Não tinha nem luz no vestiário lá no estádio, Geraldo. É isso aí. Amanhã a gente conversa mais. Obrigado, Natanael, professora, Juninho, Popó. E obrigado a vocês, que espero que a gente esteja levando a discussão para que essas coisas se esclareçam cada vez mais nas nossas cabeças. Até amanhã. Teremos aqui o Marcial Lima.